Desde o final de semana, pelos acontecimentos na última rodada do Campeonato Brasileiro, o lado azul da força aqui do Rio Grande do Sul está tentando implementar uma narrativa de favorecimento ao Internacional dentro do Campeonato Brasileiro e até mesmo da temporada. Eu quero trazer neste conteúdo aqui alguns lances que dão amnésia no torcedor, na direção e até mesmo em comunicadores que são identificados com o Grêmio. Eu quero reagir a alguns lances e a gente vai discutir junto o prejuízo que o Inter teve também com o VAR neste Campeonato Brasileiro. Estou pegando só Brasileirão, poderia ser mais feio. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Eu quero mostrar para vocês e reagirmos juntos aqui aos lances de esquecimento, né, que estão acontecendo aí, né, nos grandes veículos de comunicação, em especial também, né, com a direção e o atleta Marlon Xavier, né, um grande marqueteiro que deu seu discurso, né, muito bonito, de que o Inter é o time que tem mais pênaltis aí no futebol mundial, e de fato é um número verdadeiro, mas ele complementa, né, de que 60% dos pênaltis são inexistentes. Vários colegas aqui, inclusive o Alexandre Ernest no canal dele, fez este conteúdo, onde a gente vê, né, que tem talvez um ou dois que sejam pênaltis discutíveis, em especial aquele do Valência contra o Monson, ou até mesmo, né, um lance no último Grenal. Há quem diga que o Borré puxou a camisa do Noriega, eu particularmente acho que aquilo é pênalti. De qualquer forma, eu quero trazer um outro lado que a galera não tá vendo, e em cima desse ranking aí, divulgado pelo Data ESPN. Vamos falar sobre tudo isso em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o seu veículo, carro, moto, caminhão, paga licenciamento, tá atrasado, multa que tu tenha recebido ou até mesmo, né, o teu IPVA. Tudo de forma parcelada no cartão de crédito. Então utiliza o cupom COLAR20 para ter 20% de desconto nas taxas do parcelamento. É rápido, é seguro, é com a Zapay, que são meus parceiros aqui dentro do canal. Turma, eu quero falar um pouquinho, né, sobre o que vem sendo essa narrativa criada aí por todos, em especial, tá, a partir de um levantamento do Data ESPN que coloca, né, decisões do VAR para times do Campeonato Brasileiro. O Inter é o primeiro da lista. Ele teve 15 decisões a favor, ou seja, o que isso significa? Decisões que o árbitro foi até a cabine do vídeo e deu uma decisão favorável. Vamos pegar um exemplo, tá? A expulsão do Arthur no Clássico Grenal, onde ele dá uma tesoura no Carboneiro por trás. Um carrinho com o pé alto na região da panturrilha do joelho do Carboneiro. O árbitro de campo, Marcelo de Lima Henrique, não expulsou. Precisou do VAR, né, para expulsá-lo. Isso é um erro? Isso é um acerto. Isso não é favorecimento. Isso é o VAR corrigindo com perdão do termo, uma cagada do árbitro de campo. Outros lances, né, de auxílio de VAR que a gente pode lembrar que tiveram a correção, né, aconteceram neste Campeonato Brasileiro, em especial aí, né, com marcação de alguns pênaltis. E o Inter tem 6 contrários, então o Inter tem um saldo de mais 9. O Vasco é o segundo, né, tem 3 contra e 10 a favor, um saldo de 7. Botafogo o terceiro, São Paulo o quarto e assim vai, né? Então esse o levantamento do Data ESPN. E aí entra, claro, né, toda aquela choradeira que vem do outro lado, de que o Inter tem 23 pênaltis marcados no ano. O pessoal esquece que não há um limitador de pênaltis por temporada, então se um adversário atorar um jogador do Inter dentro da área todos os jogos, o Inter teria 38 pênaltis no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Não há na regra do futebol que não é possível marcar mais de 20 pênaltis por ano para uma equipe. Se é pênalti, se é falta, tem que dar falta. Falta dentro da área é pênalti. Só que tem um ponto, né, que uma galera está esquecendo desse favorecimento ao Internacional dentro do Campeonato Brasileiro, que são lances bem claros que não foram marcados e eu quero reagir a eles aqui com vocês neste vídeo. Bom, gente, vamos lá. Conforme prometido para vocês, separei alguns lances aqui que não foram, né, revisados pelo VAR ou foram revisados pelo VAR e a decisão foi de não, né, pênalti ou do não gol marcado para o Inter. Vamos lá. Vamos começar com esse lance aqui, que é o lance, né, de possível pênalti do Davi Luiz no Rogel, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou 0-0. Cara, isso para mim é pênalti claro, em especial por essa câmera, né?
A gente olha ali, ó, o pé do Davi Luiz no rosto do Rogel, que teria a possibilidade de fazer o gol, né? Já que o goleiro estava plenamente batido nesse lance. Eu lembro de estar no Castelão nesse dia e não teve, né, a ida do árbitro para o monitor, para revisar o lance. Esse lance foi só revisado pela cabine que avisou o árbitro de vídeo. Então, para mim, aqui um prejuízo do Internacional. O jogo terminou 0-0, então estamos falando aqui de 2 pontos que o árbitro deixou, né, para o Internacional. Aqui foi a rodada seguinte, né? A derrota do Inter em casa para o Palmeiras por 1-0, a primeira derrota do Inter no ano, e tem esse lance de possível pênalti do Richard Rios no Fernando, né? Então ali, ó, é possível ver até pelo ângulo de trás do gol, né? Para mim é a imagem mais clara desse lance, né? Agora, ó, o chute do Richard Rios no Fernando, ó. Deixa eu ver se eu consigo pausar agora ali, ó. Aí. Cara, esse lance, ele só não foi marcado pênalti porque o Fernando não caiu. Se o Fernando cai rolando, fazendo um fiasco, né, dentro da área, eu tenho certeza que o pênalti seria marcado. Para mim, isso é um lance claro de pênalti, né, o pé alto, ou pelo menos jogada perigosa do Richard Rios dentro da área, sendo que ele não acerta a bola em nenhum momento, né, então a gente vê que ele não toca, né, na bola, né, com a região que acerta o Fernando, ele raspa na bola, e com isso, né, para mim, isso é um pênalti claro, não marcado para o Internacional. Então, se a gente está falando de 2 pontos contra o Fortaleza, aqui coloca mais um, né, que seria o gol de empate do Inter contra o Palmeiras. Lance que também não foi chamado para revisão do árbitro de vídeo, né, do árbitro no vídeo, né, somente dentro da cabine foi colocado, então, o lance de não pênalti para este lance do Fernando. Aqui, para mim, o lance, claro, né? Que é o jogo entre Corinthians e Inter. Este lance é no primeiro tempo. Um possível pênalti do Yuri Alberto no Wesley. Né? O jogo terminou 4-2 para o Corinthians. Talvez não mudasse, de fato, né, o resultado do jogo. Mas aqui estava 1-0 para o Corinthians o jogo, né? Então poderia mudar totalmente, né, o rumo da partida. O Inter, né, que chegou a virar na Neoquímica Arena. E para mim, cara, isso aí, ó, olha o Yuri puxando o braço do Wesley, cara. É lance de pênalti em cima, no puxão, né, do braço do Wesley, e embaixo, né, da coxa ali, ó, do Yuri Alberto derrubando o Wesley. Então, para mim, lance também, agora mais um pênalti ali, ó. O da coxa até nem foi tanto, tá? Mas aqui, ó, este encontrão, ó, nas costas do Wesley, que já tá, né, sendo empurrado também por baixo e no puxão da camiseta. Então, tem 2 ou 3 pênaltis aqui nesse lance. Também não foi, né, para a cabine do VAR acompanhar, né, a revisão do lance, o árbitro naquela oportunidade. E para mim, ó, até por esse ângulo fica cada vez mais claro, né, o pênalti do Yuri Alberto em cima do Wesley, que não foi marcado pela arbitragem. Nesse jogo ainda, né, tem essa expulsão do Bruno Henrique, que para mim muda o jogo. Aqui tá 2-1 para o Inter esse jogo já, início do segundo tempo, e o árbitro dá o segundo amarelo pro Bruno Henrique, né, o árbitro da partida, acho que é o Zanovelli que está apitando esse jogo, né? Ele expulsa o Bruno Henrique e acaba, né, deixando o Inter com um jogador a menos durante boa parte do jogo. Tem esse ângulo aqui, ó. Acho que é o Ranieri que está na disputa, né? Ele bota. Cara, em nenhum momento o Bruno pega o jogador do Corinthians. Em nenhum momento ele pega. E aqui não há também, né, a revisão do árbitro para cancelar esse cartão amarelo, né? Um lance de visivelmente não falta do Bruno Henrique, tá? Então aqui o Inter prejudicado, né, acaba deixando os pontos. Nem vou computar aqui, tá? Do Palmeiras e do Fortaleza, né, os lances de pênalti, mas, né, aqui, de fato, né, o Inter jogou mal. Poderia ter uma expulsão do Yuri Alberto, que quando faz o gol que é anulado do 3-2, vai na torcida, o que geraria, né, um cartão amarelo que ele já tinha e poderia ser expulso. Então, só nesse jogo são 3 erros de arbitragem, mas eu não vou computar, né, os pontos aqui, porque o Inter perdeu por 2 gols de diferença. Aqui tem um lance, tá? Que é um possível pênalti do Reinaldo, né? Numa cabeçada do Wesley contra o Mirassol. O jogo estava 1-0 para o Mirassol, né? Tem 21 do segundo tempo. A cabeçada do Wesley que vai no braço do Reinaldo. E essa bola tinha a direção do gol. Então, para mim, cara, por tudo que está sendo marcado aí de pênaltis da arbitragem, para mim é um lance que poderia sim ser marcado pênalti. Tá? Mas esse eu vou deixar como talvez o mais duvidoso, tá? Mas para mim tem o toque do Reinaldo ali na cabeçada do Wesley, o Reinaldo tá com o braço aberto, então o lance que poderia, né, ter sido marcado, o jogo terminou 1-1
e com isso, né, o Internacional poderia, né, ter aí, quem sabe, 5 pontos a mais dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. Separei aqui também, gente, o gol do Raikkonen contra o Maracanã pela Copa do Brasil, gol que até não fez tanta diferença, né, em virtude da vitória do Inter por 1-0, né, o Raikkonen entrou e deu esse gol de cabeça, né. Aí o árbitro vai ao árbitro de vídeo, ele vai no monitor, né, olhar o replay do lance para ver um possível toque do atacante. Eu ainda não tenho a convicção de que essa bola tocou na mão do Raikkonen. Ela pode ter tocado na mão do zagueiro, inclusive, né, do Maracanã. É um lance muito rápido, né, então para mim não há, né, uma conclusão aqui nessa jogada de que a bola tocou na mão do Raikkonen, porque a mão que está aberta ali ó, é do zagueiro também. Então não tenho a convicção de que o Raikkonen toca com essa mão na bola. Tá? Então, para mim, é um lance no mínimo duvidoso e não conclusivo. Então, deveria valer a decisão de campo, que naquele momento foi o gol do Raikkonen. O Inter ganharia do Maracanã por 2-0. Tá bem? E acho que esse é o último lance que eu separei, né? Que é o mais recente, que é o gol do Romero contra o Corinthians, né? Lance no Beira-Rio, onde ele marca, né? Uma participação do Luiz Otávio no lance, né? Em posição de impedimento. Cara, para mim, o Luiz Otávio não atrapalha o Hugo Souza, né, aqui neste lance, porque tem vários jogadores do Corinthians que não estão em posição irregular, por óbvio, né, estão defendendo, que poderiam também atrapalhar a visão. E o Hugo reage na hora, né, que sai o chute do Romero, não chegaria na bola igual. E para mim, esse ângulo de trás do gol é o mais significativo, né? Ele não chegaria na bola. E mesmo assim, né, o árbitro optou por anular o gol do Internacional, né, com o auxílio da revisão no vídeo, né, dele e do auxiliar, né, o Bandeira e o auxiliar acompanharam a revisão deste lance. Para mim aqui é muito claro, ó, o Romero chuta, né, o Hugo já reagiu e não chegaria na bola para defender. Então, só aqui, gente, estou computando no mínimo 2 do Mirassol, 2 do Fortaleza, 4, o empate, né, contra o Palmeiras, 5, e aqui, né, teríamos uma vitória, então iríamos a 7 pontos a mais no Campeonato Brasileiro, o Inter teria 39 pontos e estaria hoje dentro do G7 do Campeonato Brasileiro. E aí, já deixa o teu comentário sobre tudo isso que a gente assistiu. Teve prejuízo do Inter? Foram lances bem marcados? Ou que o árbitro acertou ao não marcar? Teu comentário sempre é muito importante aqui no canal e não esquece que todo o conteúdo aqui do Colarzinho tem o apoio da KTO, kto.bet.br, é minha casa de apostas. Hoje 2 jogos do Campeonato Brasileiro, hein? Tem Atlético Mineiro e Sport jogando na Arena MRV e também, né, tem o Mirassol recebendo o Fluminense em São Paulo. Aliás, nesse jogo a gente fica de olho, né? Afinal, o Fluminense tem 38 pontos, a distância para o Inter é de 6 e o Inter, né, vislumbra um G8, ainda quem sabe, com o título do Cruzeiro na Copa do Brasil, um título brasileiro na Libertadores, para que o Inter dispute uma pré-Libertadores na próxima temporada. Então vamos ficar de olho, eu estou apostando na vitória do Galo, apertadinha, mas vai ganhar, e também, né, no bom resultado aí de empate entre Mirassol e Fluminense, a minha acumulada do dia, lá em kto.bet.br, lembrando uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo, gente? Aquele abraço, a gente se vê, fui!